Casos insignificantes analisados pelo Supremo Tribunal Federal quase dobram em 5 anos. O número de crimes julgados pelo STF que envolvem o princípio da insignificância quase dobrou desde o início da pandemia. Isso significa que, em meio a processos graves envolvendo empresários, políticos e outras personalidades, o Supremo Tribunal Federal gasta tempo e recursos julgando casos como o de um homem acusado de furtar 4 galinhas em Minas Gerais. A desembargadora Karen Emmerich, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, explica o que é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é conhecido como bagatela, né? É um conceito jurídico utilizado para excluir a tipicidade penal em caso de infrações de menor gravidade. Ele é aplicado quando a conduta do agente, embora formalmente enquadrada como crime, não apresenta relevância material para justificar a intervenção do direito penal. Seguindo a lógica, quem comete um furto de uma galinha ou o roubo de um pão não tem condições de arcar com um advogado. E é em situações como essa que a Defensoria Pública atua. Flávio Vandeck, defensor público que atua junto aos tribunais superiores, explica que o órgão oferece ajuda em todos os locais em que está instalado. A situação, porém, é mais complicada nas comarcas em que a Defensoria não está presente. Onde a Defensoria Pública não está instalada, existe um serviço que chama-se Serviço de Advocacia Dativa, que os juízes fazem esse serviço como, vamos dizer assim, um complemento, já que não existe a Defensoria Pública ainda, né? Ele não é o ideal, mas se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado, o juiz faz então a nomeação do que se chama um advogado dativo. O juiz vai emitir uma certidão e vai pagar esse advogado por esse serviço. Apesar do aumento de casos que chegam ao STF, a avaliação é de que esses processos têm sido solucionados em instâncias inferiores de forma mais rápida. Essa é a avaliação do secretário-geral da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB, André Luiz da Silva Lima. O advogado explica que, normalmente, só permanecem presas as pessoas que cometem crimes insignificantes enquanto estão aproveitando algum benefício da justiça, como a liberdade condicional. Ela recebeu um benefício na execução penal, no regime aberto, de um crime, de uma receptação ou de um 157 qualificado. Então ela recebe o benefício, passa a ir para o regime aberto, porém, quando ela é presa em flagrante, mesmo por um crime de menor potencial ofensivo, ela quebra o benefício anterior. Então acaba ela ficando no sistema, não pelo crime de menor potencial ofensivo, mas por quebra de benefício, ela acaba permanecendo no sistema. Processos como esse contribuem para a superlotação do sistema prisional e para a lentidão da justiça, muitas vezes criticada pela população. A desembargadora Karen Emmerich aponta alternativas para que esses acusados sejam punidos sem precisarem ir para a cadeia. Porque a gente percebe que há um déficit legislativo na incorporação do princípio da insignificância no ordenamento jurídico. A sua aplicação é construída pela jurisprudência e isso acaba gerando uma insegurança jurídica. O ideal, né, que houvesse ampliação no rol das infrações da Lei 9.099. Isso aí é algo que viria de um projeto de lei, aí algo no legislativo. Exatamente, viria no projeto de lei para alterar a Lei 9.099. Então, pensando assim, para evitar esse tipo de punição tradicional, quais seriam as penas alternativas para uma pessoa que furta uma galinha, um pão, algo do tipo? As penalidades que podem ser resolvidas nos juizados especiais criminais. Cesta básica, prestar serviço à comunidade, não são penas punitivas de encarceramento. Por outro lado, o defensor público Flávio Vandeck explica que muitos dos acusados de crimes insignificantes ficam até 1 ano presos e, em certos casos, não são condenados a penas alternativas. O defensor relembra um caso emblemático registrado aqui no interior de Minas Gerais. O caso de um sujeito que estava sendo processado porque ele tentou, num supermercado de Araxá, ele tentou furtar 2 steaks de frango avaliados num valor total de R$4. Ele não chegou sequer a conseguir levar esses steaks do supermercado. Pra você ter ideia, ele foi levado à delegacia de polícia e o próprio delegado de polícia não quis ratificar o flagrante porque viu que era realmente algo extremamente insignificante, mas mesmo assim o Ministério Público, contrariando até o próprio delegado do Ministério Público, entrou com uma ação penal e aí a Defensoria Pública então foi até o Poder Judiciário buscar naquilo que nós chamamos
na linguagem jurídica, de trancar a ação penal, ou seja, o Poder Judiciário encerrar aquele processo de tão insignificante, de tão pequena que era aquela conduta, de tão sem consequências que era aquela conduta. O nosso pedido foi levado ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não acolheu esse pedido, e aí nós tivemos que vir até o STJ em Brasília, e o STJ foi quem trancou essa ação penal. Repórter Célio Ribeiro.